Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Amados e amadas, nós vamos pregar nesse momento. Amados e amadas, nós vamos pregar nesse momento para várias formas para postar no Facebook, no YouTube, vídeos de 15 minutos, porque de 45 minutos é muito longo para as redes sociais. Então, dividir cada vídeo em 3 partes de 15 minutos. Amém? O primeiro vídeo nós vamos pregar sobre a tribulação. Aí 15 minutos eu faço uma pausa, fazer um corte para postar nas redes sociais. Amém? Essa palavra que é dirigida nos 4 cantos da terra, aos amados e amadas, igreja fiel do reino de Deus, as servas do Senhor, os fiéis da palavra, que estão ouvindo e aqueles que ouvirão essa palavra, que nesse momento nós vamos orar para que o Divino Espírito Santo nos dê força para que nós renascemos espiritualmente na palavra. Se você conhece alguém cansado, desanimado, sem forças, ore. A pessoa não precisa de respostas complexas, mas de oração para continuar a sua tribulação. Então, nesse momento, amados e amadas, nós queremos dirigir a oração ao Divino Espírito Santo de Deus, que desça sobre nós nesse momento e nos dê força para ouvirmos, discernir a palavra, não ouvir o comichão do adversário que nos atenta para que nós não entendamos a verdadeira palavra do Evangelho, que nesse momento é dirigida a vocês através desse servo, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro tópico, amados e amadas, é sobre a tribulação. Será feito 15 minutos e será encerrado o vídeo para postar nas redes sociais um corte de 15 minutos. Então, a grande tribulação faz parte do Apocalipse, que são os finais dos tempos. É o período chamado tribulação. É uma época sem precedentes da história humana. Mateus capítulo 24, verso 21, sendo o período de 7 anos identificado como a 70ª semana de Daniel. O sofrimento infligido nesse período terá abrangência mundial. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Isso torna a tribulação um evento ímpar no estudo da teologia. O início da tribulação, o início desse período se dará quando um príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, verso 26, tal homem também é identificado em outras partes como o Messias, o homem que virá nos ares. Ele liderará uma coalizão entre as nações ocidentais. Naqueles dias fará Israel, trazendo paz aos judeus. Devido a essa paz, o templo será reconstruído. Tribulação, Daniel capítulo 9, verso 27, que prevê a primeira metade da tribulação haver feita atividade exclusivamente no templo. Os primeiros 3 anos e meio, terminarão com o homem da iniquidade se assentando no santuário de Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 4.
Os juízos, Apocalipse capítulo 6, verso 19, texto que trata do período da tribulação, descreve 3 sequências de trombetas e taças, cada um de número de 7 eventos. Se as 3 sequências cronologicamente, se elas se sobrepõem, ou ainda, se as trombetas e as taças, isso é a matéria para muita discussão e muitas dúvidas. Os selos. O primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Cavaleiro, no cavalo branco, sai para o início da tribulação. Sim, o início da tribulação. Os juízos, Apocalipse capítulo 6, verso 19, que trata do período da tribulação, descreve 3 sequências das trombetas, selos e taças, cada um em número de 7 eventos. Se as 3 sequências, se elas se sobrepõem, ou ainda, se as trombetas e taças, que é uma matéria de muita discussão e dúvidas. Os selos. Primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Cavaleiro, no cavalo branco que sai para a conquista, no início da tribulação. O domínio crescente do poder do homem, da iniquidade, acontece bem quando as pessoas falam em paz e segurança. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Segundo selo, Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4. O cavaleiro no cavalo vermelho, portanto, um grande fim da paz e a guerra entre os homens. Terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. O cavaleiro no cavalo preto com uma balança na mão, um forte racionamento de comida devido à fome rigorosa. Quarto selo, Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. O cavaleiro chamado Morte, no cavalo preto, ele traz a guerra, a fome, a peste e 1/4 da população mundial. Quinto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 11, inicia-se a perseguição e o martírio daqueles que, em nome de Cristo, estão na terra. Sexto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 17, haverá eventos catastróficos, como o grande escurecimento do sol e a lua, chuva de meteoros, montes de ilhas serão removidos dos céus, que dará aos homens a ideia nítida do juízo de Deus. Selo sétimo, Apocalipse capítulo 8, verso 1 e 6. Um grande silêncio por meia hora seguido, que introduz os juízos denominando trombetas. As trombetas. Primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 7. É o fogo misturado a sangue, cai do céu e queima as árvores e as plantas. Segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 8 e 9. Algo de natureza inexplicável causa a destruição da vida marinha, das embarcações. Terceira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 10 e 11. 1/3 da água potável é afetado, trazendo grande dano aos homens. Quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 12 e 13, danos causados ao sol, à lua, às estrelas, na terra, tanto de dia como de noite. Quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9, verso 1 e 2. Primeiro ai, difícil de definir o que exatamente é difícil definir o que exatamente é os gafanhotos, visto no Apocalipse 9, é o capítulo que mais contém a palavra, a descrição literal dos fatos. De qualquer modo, haverá tormentos indescritíveis sobre os incrédulos. Sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, verso 13 e 21, é o segundo ai,
haverá morte, 1/3 da população irá perecer. Sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, verso 15 e 19. Terceiro ai, ao anúncio que o fim está chegando, o momento em que o Senhor reinar na terra. Mesmo assim, ainda haverá pessoas que serão derramadas. Talvez nas últimas semanas da tribulação, todas as taças são derramadas ao mesmo tempo sobre a terra. Apocalipse capítulo 16, verso 1. As taças. Primeira taça, Apocalipse capítulo 16, verso 2. Feridas terríveis acometem os incrédulos. Segunda taça, Apocalipse capítulo 16, verso 3. Destruição do mar e morte completa dos seres. Terceira taça, Apocalipse capítulo 16, verso 4 e 7. Toda água potável será afetada, trazendo o sangue do justo que foi derramado. Quarta taça, Apocalipse capítulo 16, verso 8 e 9. A intensidade dos raios solares é tão grande que afetará os homens. Quinta taça, Apocalipse capítulo 16, verso 10 e 11. Algo descrito como o trono da besta será afetado em trevas, causará ódio ainda maior dos incrédulos por Deus. Sexta taça, Apocalipse capítulo 16, verso 12 e 16. O rio Eufrates secará. De certo modo, facilitará os exércitos do Oriente. Conforme Daniel capítulo 11, verso 44. Sétima taça, Apocalipse capítulo 16, versos 17 e 21. Completam-se todas as coisas que ocorreram os tempos, causando inúmera destruição. Cai dos céus também, provocando terríveis destruição, blasfemas contra Deus por parte dos incrédulos. Outros eventos da tribulação, os remidos. Quando o quinto selo é aberto, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 11, inicia-se a perseguição, o martírio daqueles que testemunharam o nome de Cristo na terra, sabendo que todos nós, crentes, seremos arrebatados. Podemos notar que esses serão perseguidos e crerão em Cristo. Portanto, o Evangelho será pregado nessa época, possivelmente pelos servos de Deus, e certamente não serão os únicos a pregar naqueles dias, outros pregarão. Mesmo assim, o Evangelho será pregado em toda parte da terra. Ataque frustrado a Israel. O período aparente de paz, provavelmente no final dele, uma confederação irá atacar Israel. Os possíveis participantes, segundo Ezequiel, capítulo 38, verso 1 e 6, são Rússia, o Gog e Magog, Etiópia, Líbia, Ucrânia, Turquia, Síria. Esse ataque será quando os israelitas habitarem sua terra, tendo retornado do exílio do mundo por parte do Ocidente, da Arábia Saudita. Ezequiel, capítulo 38, verso 13. Essa coligação será derrotada. Tal destruição será um grande testemunho para o mundo, para os israelitas incrédulos. Ezequiel, capítulo 38, verso 23. A atuação do homem da iniquidade é a besta. Primeira parte da tribulação tem o homem da iniquidade como líder capaz de reinar nas nações, trazendo paz. Entretanto, o evento descrito conforme Daniel, capítulo 9, verso 27, demonstra o início da metade da tribulação. A partir de então, a besta se assentará no santuário de Deus, e como Deus se apresentará, não é sem motivo que a besta se apresentará como Deus, com autoridade, além dos poderes sobrenaturais. Durante essa época haverá morte, mas sua recuperação inacreditável fará com que seja seguido por muitas gerações. O falso profeta. Vou parar aqui o vídeo e continuar, fazer o corte aqui, continuar no segundo vídeo. Amém?